Boa tarde, TDC! Aí, a galera tá se animando aqui. Boa tarde para você que está no online também. Estamos voltando aqui à programação da Stadium. Sem mais delongas, a trilha que está chegando aqui agora é a trilha de DevOps. Todo mundo aqui é da trilha de DevOps? Quem é da trilha de DevOps aqui? Uma galera, legal. A trilha Stadium é uma trilha que reúne aí, né, sempre palestras de todas as trilhas, ou quase todas as trilhas do evento, justamente para trazer, né, assuntos que são relevantes aí para mais trilhas, os outros profissionais aí, quem está acompanhando a trilha também conseguir acompanhar aqui na Stadium, e o pessoal online também tenha acesso aí a todas essas palestras. Eu gostaria de chamar aqui os coordenadores da trilha de DevOps, que estão aqui, para se apresentarem, e aí a gente vai apresentar a próxima palestra, que o palestrante já está aqui do meu lado. Chega um pouquinho mais para cá. Aí, vamos lá. Isso. A gente vai testando o microfone. Pode vir mais para cá, Miss. Então, aqui, ó, as três, essa trilha, tá de parabéns. Trilha exclusivamente feminina aqui, muito parabéns. Então, as coordenadoras da trilha de DevOps, se apresentem, por favor. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal do remoto também. Eu sou a Letícia, sou uma das coordenadoras da trilha. Participo do TDC há alguns anos, então é sempre bom estar variando aí as trilhas que eu posso contribuir, conhecer pessoas novas, então é massa. Atualmente eu sou Tech Manager de um time de Mobile Platform no Nubank, então a gente mexe bastante com questões de plataforma, DevOps, SRE, para mobile. E é isso. Então, vou passar a vez para a Jéssica. Olá, pessoal. Boa tarde. Também sou a Jéssica, aqui da trilha de DevOps e SRE. Atualmente trabalho no Itaú, na parte de mobile também. Estou dentro do universo, né, de DevOps. Então, a gente faz as entregas contínuas na área de mobile também. E é isso, pessoal. Boa trilha para vocês. Pessoal que está na Stadium também, acompanha a gente por aqui. Show. Pessoal, boa tarde. Eu sou a Daça. Eu trabalho atualmente na da rede, né, como analista de conectividade, AWS, on-premises, o que for. E também sou instrutora do Restart na Campinho Digital, membro do Cloud Elas, que é uma comunidade de cloud voltada para mulheres. Então, mulheres aqui que quiserem entrar, sejam muito bem-vindas. E o meu TDC, esse aqui eu acho que é o terceiro, não sei. E sempre é uma honra estar aqui, compartilhar conhecimento, né, aprender muito com vocês. Então, bora todo mundo se conectar ali no LinkedIn, fazer networking, que eu acho que essa é a melhor parte do evento, né, além das palestras. Então, boa trilha a todos, boa palestra aí, viu, Paladino? Valeu. Legal. Obrigado, meninas. Agora eu vou chamar, então... Vou chamar não, né? Ele já está aqui, vou apresentar Marcelo Paladino, que já está aqui. Ó. Vai ter demo? Vai ter demo? Essa apresentação essa não vai ter demo. Não, era só para deixar o suspense para o pessoal, né? Eu já vi que com o microfone aqui e tudo, né? Então, mas Paladino, valeu. Boa palestra, muito obrigado por estar aqui compartilhando conhecimento com a gente no TDC. Valeu! Valeu, boa gente. Bom, meu nome é Marcelo Paladino, eu sou Developer Advocate na AWS para a América Latina. E esse tema, ele começou quando eu escrevi um artigo no começo do ano para o blog da AWS. Aqui tem o QR Code para esse artigo. E a ideia do artigo era pensar nas vezes que eu senti medo de fazer deploy. Quem nunca sentiu medo de fazer deploy? Eu já senti muito medo de fazer deploy, muito mesmo. E o que foi me deixando confiante ao longo do tempo, à medida que eu mudava de organização, práticas que me deixaram confiante ao longo do tempo para poder fazer deploy da minha máquina quando eu quisesse. Vários fatores de ferramenta, naturalmente, DevOps não é ferramenta, SRE não é ferramenta, é claro que é ferramenta, mas tem um aspecto cultural muito forte. Então, eu comecei a escrever esse artigo, várias práticas ali descritas no artigo, você pode ler.
aqui com a referência, mas no final do artigo eu comecei a pensar, tá, dadas todas essas práticas, algumas que dependiam de ferramenta, outras que dependiam de processos, o que mais me dava medo? Quando foi que eu senti mais medo? Então eu comecei a fazer um exercício mental ali de buscar para mim o que era mais crítico no momento de fazer deploy, o que me fazia sentir mais medo. E aí eu tive a epifania e cheguei nessa frase. Eu já falei com várias pessoas, se alguém já leu essa frase, se alguém já viu essa frase, e nunca ninguém chegou para mim e falou, não, já li isso em algum lugar, porque o tempo inteiro a gente está sendo alimentado com referências, eu vou citar várias aqui hoje. Então eu acho, até agora, que essa frase é minha e é original, mas se alguém já leu em algum lugar, depois me conta e eu mudo esse discurso a próxima vez que eu fizer essa apresentação. E o ponto principal aqui é, toda vez que eu estava numa situação que eu não sabia o que fazer, e para resolver essa situação tinha uma única pessoa que sabia como fazer, isso me dava medo. Isso me dava muito medo. Sempre. E eu caí nessa situação inúmeras vezes. É a situação do heroísmo. Curiosamente, quando eu terminei de escrever o artigo, e o título ali da seção do artigo é Evite o Heroísmo, eu lembrei desse livro, não sei quem já leu esse livro, curiosidade. Muita gente não leu, é muito, muito, muito interessante. Vocês vão ver que eu vou indicar alguns livros aqui, e todos eles apontam para Amazon.com. Não, eu não ganho nenhuma comissão sobre essas referências, é só porque eram referências bem limpas, assim, seguras ao longo do tempo, que você vai bater lá e vai chegar no livro. Esse livro fala ali, é um romance, que conta a história ali do protagonista, do Bill, né, que se vê numa empresa totalmente sem processo, com vários gargalos para resolver, e ele vai explicando processos e cultura DevOps no meio de um romance, de forma romanceada. É muito, muito interessante. E ele chega num ponto que ele fala essa frase aqui para uma das pessoas, que tinha um hackerzinho lá, um dev que sabia de tudo, e ele fala, olha, se a nossa empresa, e ele estava indisponível, lógico, porque essa é uma das características do herói, né? Ou da heroína. Sempre que você precisa dessa pessoa, ela não vai estar disponível, ela não vai ser confiável. Porque a vida é assim, né? Às vezes você vai ter... Estava contando aqui agora uma piada que tem um amigo nosso que foi picado por uma jararaca. Se ele fosse o herói na empresa dele, ele não estaria disponível ali 2, 3 semanas por conta desse episódio, sabe? E um episódio super insólito, super incomum, que pode acontecer com qualquer um de nós. E aí eu lembrei desse livro, estou trazendo aqui a referência, ele conta toda a narrativa dessa pessoa, mas o que é interessante aqui, que eu acho que pode fazer um paralelo com todos nós, ou com a maioria de nós, às vezes nós somos essas pessoas. Nós nos colocamos, de forma involuntária ou não, mas na maior parte das vezes pelo que eu consigo observar, nós nos colocamos na figura do herói ou da heroína. Ou porque você vai evoluindo dentro da organização e vai aprendendo muito sobre a organização, e as pessoas vão saindo e você vira a pessoa referência, né? Ou porque a organização incentiva isso. De uma forma ou de outra, você se vê numa posição ali que você é a pessoa e só aquela pessoa que sabe um determinado domínio. Bem, isso é culpa das pessoas? Ou isso é falta de direção e falta de liderança? Minha visão, e essa é a visão que eu vou compartilhar durante essa apresentação, é que falta liderança e falta direção para essas pessoas. Nunca é culpa da pessoa. A pessoa não se coloca nessa posição porque ela quer de forma arbitrária, sabe? Ela vai caindo nisso e isso acontece e a organização não consegue suportar isso e fazer a gestão desse conhecimento, que é o próximo tema que eu vou trazer. Quando a gente olha para os eixos aqui do DevOps, e essa é a beleza, né? A gente não precisa reinventar nada. Os eixos já estão ali. A gente já tem isso pronto, e isso está lá já, desde a década de 2000, sabe? Então a gente fala lá, desde sempre, sobre medição, a gente fala desde sempre de cultura, a gente fala desde sempre de compartilhamento de informação. Então, se nós pegar esses 3 eixos, eu propositalmente
Vou deixar o eixo de automação de fora desse papo, porque esse é um papo sobre pessoas e sobre cultura. Então, eu já disse no começo, é claro que é ferramenta, é claro que precisa de automação, a gente tem especialistas aqui em automação, mas essa é uma apresentação sobre pessoas e sobre cultura, e eu vou trazer esses 3 pontos. E qual vai ser o meu viés para compartilhar conhecimento aqui com vocês hoje? Esse livro. O viés vai ser sobre gestão de conhecimento. Tá, dado que eu sou a pessoa que detém um determinado conhecimento naquela organização, como é que a liderança daquela organização potencializa esse conhecimento e detém esse conhecimento dentro da organização, espalha esse conhecimento dentro dessa organização? Um jeito é eu chegar aqui para a Letícia e falar: Letícia, se vira aí. A culpa é sua, se ninguém sabe, a culpa é sua, só você sabe, você não está compartilhando conhecimento. Não, fraco. Isso é um problema de liderança. Você não pode delegar a liderança para a pessoa que está sendo liderada, mesmo que essa pessoa esteja liderando um time, sabe? Às vezes você tem que vir mais de cima, de um ponto de vista mais geral, de cima para baixo. E aí você tem que criar estratégias para permitir que essa pessoa que sabe mais ensine para as outras pessoas, sem que isso seja algo adicional no dia a dia dela. Esse é o ponto. E esse livro trata sobre isso, e trata aqui especificamente sobre essa espiral do conhecimento. Alguém já viu isso aqui? Bom, quem já viu? Levanta a mão, curiosidade só. Legal, pouca gente. Isso aqui é super interessante. Tem aquele conhecimento que você tem na ponta dos seus dedos. Tá? Todos nós temos algum desse aqui. Tá? Por exemplo, eu estudei música 12 anos. Se eu pegar aqui um instrumento que eu me especializei em tocar, bom, está aqui, tácito, mecânico, né? Um atleta, um programador, uma programadora. Mecanicamente, esse conhecimento está ali e de forma tácita ele tem conhecimento. Como é que a gente explicita esse conhecimento e transforma esse conhecimento que é tácito no conhecimento explícito e faz isso girar dentro da organização de forma que quem não tem esse conhecimento adquira esse conhecimento? Então, essa aqui é a espiral do conhecimento, é sobre isso que nós vamos tratar. Estratégias para fazer o heroísmo eclodir por trás de algumas, vamos dizer assim, armadilhas para o herói ou para a heroína. Então, nós vamos criar alguns cenários, algumas ocasiões que essa pessoa que detém esse conhecimento vai passar esse conhecimento adiante, esse conhecimento tácito, vai passar esse conhecimento de forma explícita, sem que necessariamente isso seja um trabalho adicional para essa pessoa. É sobre isso essa apresentação. E aí, a primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês é o quadrante da documentação. Quem conhece? Legal, pouca gente, isso é bom também. Bom, quando você está trabalhando, existem 2 momentos. Tá? Um momento em que você precisa estudar algo e um momento em que você precisa aplicar uma informação para o seu trabalho. Aí existe uma informação que é mais prática e existe uma informação que é mais teórica. Exemplo, deu um alarme, eu preciso fazer alguma coisa, seguir uma sequência de passos para resolver aquele alarme e ajustar a operação. Eu preciso, então, de algo prático e de algo que seja aplicado ao meu trabalho. Uma sequência de passos. Essa é a ideia. Por que isso é importante? Eu posso chegar aqui para a Letícia e falar: Letícia, você sabe muito, documenta isso. Ela vai criar o documento da forma como ela quiser. Beleza, o quadrante da documentação garante que você vai criar documentos que, primeiro, possam ser lembrados facilmente e, segundo, possam ser usados conforme o contexto da pessoa, naquele momento. Em 2014, eu entrei numa empresa muito famosa, que eu não vou falar o nome aqui de propósito, e ela é repleta de agilistas famosos, uma empresa muito legal. Tive uma boa experiência lá. Mas eles ainda não estavam prontos para escalar. E aí eu precisava configurar minha máquina. Quando eu fui configurar minha máquina, sentou uma pessoa caríssima do meu lado e começou a ditar para mim o que eu tinha que fazer em voz alta. Git pull. Eu falei: cara, beleza, pega o meu teclado aqui, faz você. Você vai gritar comigo, cara, vai ficar 1 hora, o dia inteiro gritando comigo. Beleza.
o ano passado eu entrei numa outra empresa, essa eu posso falar, a AWS, e eu fiz o meu setup em meia hora. Porque eu tinha uma sequência de passos para seguir. E eu fiz sozinho o setup. Então eu tinha uma documentação específica que aí você entrega em escala. Uma série de automações, tudo pronto. Tá? Quadrante de documentação. Muito interessante. Essa é a melhor analogia que eu encontrei para explicar. Um tutorial é quando você ensina uma criança pequena a cozinhar. Um guia é uma receita num livro de culinária. Uma referência é um artigo numa enciclopédia de referência. E uma explicação, um artigo sobre a história social da culinária. E você organiza a documentação assim, e quem vai fazer essa documentação? Quem vai escrever esse artigo aqui? A pessoa que sabe mais. Você vai pegar o herói ou a heroína e vai dizer, olha, escreve esse artigo desse jeito aqui. E você vai organizar segundo o quadrante da documentação. Então você criou uma estratégia para pegar aquele conhecimento que é tácito e fazer a pessoa explicitar esse conhecimento. Faz sentido? E aí você organizou isso segundo a organização aqui dos quadrantes da documentação. A gente usa pra caramba isso, você sabe aonde, né, Letícia? O Nubank usa pra caramba isso, abertamente, tem artigo aberto deles usando, e usam muito bem. Aqui tem o Technology Radar, da ThoughtWorks. Se você não conhece, se você não assina, aqui está a referência deles falando para experimentar essa técnica. É super, super interessante se você quer ficar antenado ali sobre o que você deveria experimentar, sobre o que as empresas estão experimentando. É uma excelente fonte de inspiração para você testar coisas, tá? Muito bem. Segunda estratégia, a rotação do bombeiro. A ideia aqui é que todo mundo no time tem que saber apagar fogo. Todo mundo no time tem que saber apagar fogo. Então, se tem uma situação que exige que alguém execute um passo a passo para resolver um alarme, para interromper uma disrupção no seu serviço, isso tem que estar documentado, segundo ali o quadrante da documentação, e você tem que garantir que o seu time faça ou rotacione dentro da estratégia ali de atender os chamados de problemas, de forma que todo mundo passe pelo menos uma vez por semana na rotação ali para resolver problemas. Isso vai garantir que você não crie um herói. Isso é uma estratégia para você evitar a criação de herói. Porque se você coloca uma pessoa só do time para fazer isso, essa pessoa vai ser o herói, essa pessoa vai ser a heroína. Então você garante que isso não vai acontecer. Tá? A rotação do bombeiro, eu já trabalhei em empresas que fazem isso uma vez por semana, já trabalhei em empresas que fazem isso uma vez por mês, onde uma vez por mês eu era essa pessoa. E era quando eu mais aprendia. Muitas pessoas do meu time odiavam essa ocasião e eu adorava. Porque era um dia que eu não codificava nada. Na verdade, era uma semana que eu não codificava nada e só ficava resolvendo problemas de produção. Então, era onde eu entendi o máximo possível de coisas, onde eu interagia com outros times. Pô, foi ótimo. Todas as vezes que eu vi isso funcionando, funcionou muito bem. Próximo, métricas. Beleza. Pega todo mundo do seu time e explica para as pessoas quais são as métricas importantes para o seu negócio. Se tiver mais de uma, se tiver diferença de métricas por time, você vai criar uma reunião quinzenal, onde você vai colocar todo mundo para ver as métricas e entender o impacto das métricas por negócio. Beleza. Meu cluster teve um problema de configuração e a aplicação ficou fora do ar. A métrica não pode ser problema de configuração, ou CPU alta, ou memória alta. A métrica tem que ser algo como, olha, o número de vendas caiu, o SLA ultrapassou em 90%, ou o churn aumentou em X%. E aí você vai juntar essas pessoas nessa reunião e vai fazer as pessoas falarem sobre as métricas. Vai explicar as métricas de negócio. Se alguém levar uma métrica tipo CPU, memória, corta. Métricas de negócio, e você vai colocar as pessoas para falar sobre métricas de negócio. Uma vez que as pessoas entenderem as métricas de negócio, e você deu espaço para essas pessoas falarem sobre isso, você vai priorizar as ações que devem ser tomadas. Aconteceu uma disrupção por conta de uma dívida técnica. Alimenta o backlog com a dívida técnica e garante a priorização que vai resolver.
é uma excelente reunião para você entender o que é importante e urgente. Porque se uma métrica de negócio está sendo afetada, é importante. E se tem uma dívida técnica que afeta essa métrica de negócio para baixo, ela é urgente. Vocês já viram falar desse quadrante de Eisenhower? Você tem problemas, você tem 2 eixos, importância e urgência. Uma coisa importante e urgente é algo que você deveria estar tratando. É um jeito muito simples de priorizar. Lógico, eu estou simplificando ao máximo aqui, mas é um excelente exercício de priorização e essa é uma reunião ótima para isso. Uma ferramenta que eu vejo muito subutilizada, especialmente quando a gente fala de consultoria, é pull request e revisão de código. Do ponto de vista de gestão de conhecimento, tá? Pull request é uma excelente ferramenta para você pegar uma pessoa que sabe mais, quando bem feito, fazer um grande pull request, fazer essa pessoa explicitar tudo que ela sabe sobre aquele pull request. É uma excelente ferramenta. Porque faz parte do trabalho da pessoa, você não está dando um trabalho adicional para ela. Então você vai criar práticas, você vai incentivar práticas de pull requests ricos. E de revisão de código rico. No Nubank, uma vez, estava falando que eu trabalhei no Nubank. E eu fiz uma alteração que demorou 3 semanas para ir para a produção. Por conta da revisão. Tinham vários times envolvidos. Aprendi pra caramba durante a revisão. Sobre programação? Não. Sobre como as coisas são feitas no Nubank. Naquele tipo de integração. 3 semanas, meu Deus, 3 semanas para levar um negócio para a produção. Foi ótimo. Eu aprendi muito com gente que sabia muito mais do que eu sobre aquele contexto de negócio. Não especificamente sobre programação. Então, eu vou levar aqui, essa parte que tem mais slides. Então, eu trouxe várias dicas aqui, eu vou tentar sumarizar algumas. Tamanhos de PR. PRs pequenos. Então, se o seu time está fazendo PR lá que afeta 300, 400 arquivos, 5.000 linhas, está com problema. Não tem como revisar isso com qualidade. Sabe, não tem nem como fazer um PR bom disso. Salvo raríssimas exceções, raríssimas. Normalmente isso aqui é um indicador de que a história está muito ruim. Então eu trabalhei num outro lugar, não foi no Nubank nem na AWS, que as histórias eram fazer e testar. História tal. Quais são as tarefas? Fazer e testar. Aí você ia olhar os PRs, o PR ele refletia essa quebra, que é uma quebra muito ruim, concorda? É uma quebra que você pode fazer qualquer coisa dentro desse escopo, né? Então, o nosso trabalho aqui é garantir que as histórias sejam pequenas o suficiente para a gente subir incrementalmente e que os PRs sejam pequenos o suficiente para você garantir, primeiro, um PR de qualidade, segundo, uma revisão crítica de quem sabe mais para garantir que quem sabe menos está aprendendo esse conhecimento tácito. Faz sentido? Ainda sobre PR. Os pull requests têm que ser autoexplicativos. Então, se eu estou fazendo um hack ali no código, que é uma coisa muito específica, eu estou usando um import, estou programando em Python, estou usando um import dentro de uma função. Quem programa em Python? Beleza, import dentro de função, não é uma coisa super nichada. Tem 1 ou 2 cenários assim, não é pythônico e é super nichado. Foi feito para resolver problemas muito, muito específicos. Se eu estou fazendo isso, eu quero que a pessoa que vai ler o meu pull request saiba exatamente por que eu estou fazendo aquilo. Então eu vou naquela linha e vou comentar por que eu estou fazendo aquilo. Fora do pull request em si, fora da sessão do pull request, então se eu estou fazendo alguma coisa no código que é um hack, ou se eu estou fugindo do padrão e tal, então eu vou garantir que a pessoa que vai revisar tenha todas as informações para revisar com qualidade. Tá? Priorização do pull request. Você tem que criar uma cultura para incentivar as pessoas a serem gratas pelas revisões de código. Sabe? Eu já trabalhei em empresas em que quando alguém recebia uma revisão de código, a pessoa justificava o atraso porque tinha muita coisa para revisar. Não, faz parte do trabalho revisar código. Você não pode entender isso como um trabalho adicional. Se você está num lugar que está fazendo isso, vocês estão errando. Porque isso faz parte do trabalho. E sobre o ponto de vista de gestão de conhecimento, é muito, muito importante que a revisão de código tenha a barra lá em cima, o máximo que vocês conseguirem.
Tá? Porque é a forma que você vai garantir que a pessoa que sabe mais está passando o conhecimento para quem sabe menos, via revisão de código, e tem todos os aspectos relacionados à qualidade que eu não preciso aqui falar para vocês. É que eu estou focando especificamente na parte de gestão de conhecimento. E, óbvio, revisão de código, vai ter comentário. Esse de 3 semanas, sei lá, sem brincadeira, devia ter uns 100 comentários, assim, porque foi muita gente envolvida. E é muito importante que você incentive a comunicação não violenta aqui, sabe? Tem várias formas de fazer isso, e você tem que entender que por trás do código tem uma pessoa ali, tem um ser humano. Então, sei lá, se a pessoa acabou de entrar e não está usando o estilo de programação que vocês usam na empresa, e eu estou revisando o código, eu viro aqui para ele e falo, ó, cara, isso está completamente errado, não é assim que a gente faz. Eu não passei informação nenhuma para ele. Olha, isso está diferente do que a gente faz, passa o link para ele como a gente faz. O link está onde? Está em algum documento que serve o quadrante da documentação. E olha, você pode usar esse código aqui como referência para entender que se você precisar de alguma coisa, me pinga no Slack, ou me pinga em qualquer outro comunicador. É um jeito muito mais light de tratar a situação e profissional, sabe? Eu já vi essa estratégia ruir por problemas de comunicação, de pessoas que não suportam serem confrontadas num nível não profissional. E não tem que suportar mesmo, ninguém tem que aguentar isso. Cabe a nós, que estamos aqui, fazer com que as pessoas entendam que, eventualmente, ter um pull request que vai demorar 3 semanas para ir para a produção, é normal. É normal. Ah, mas eu sou um cara sênior, eu não posso aceitar que um pull request meu vai levar 3 semanas. Ah, ninguém vai fazer isso comigo. Não, faz parte do processo. Eu tinha acabado de entrar na empresa, sei lá, estava 3 meses na empresa, sabe? Estava fazendo pull request já. Então, para mim foi ótimo. E parte do nosso trabalho é fazer as pessoas entenderem isso, tá? E aí a última estratégia que eu quero compartilhar aqui é estimule as pessoas a trabalhar em grupo. E eu separei 2 atividades que são, por natureza, em geral, se a gente não fizer nada para ir contra o normal que acontece, que são de natureza individual. Primeiro, programar. Programar é uma atividade meio solitária. Como é que você quebra isso? Uma coisa que eu fiz no Nubank, a gente usa pra caramba, na AWS a gente usa pra caramba, em várias outras empresas que eu trabalhei, a gente usa pra caramba Mob Programming. Quem já usou, quem já conhece, antes de mais nada? Bom, muito legal. Eu gosto porque o fato de você não ter visto isso ainda vai te dar a chance de dar uma pesquisada depois e ver se faz sentido para você. Você pega essas pessoas em um certo time, faz essas pessoas escolherem um problema que elas querem atacar numa sessão de Mob Programming. Você dá o tempo para elas. Ó, vocês vão ter 4 horas para fazer essa brincadeira aqui. As pessoas escolhem o problema e elas vão atacar esse problema em grupo, de forma que cada pessoa vai passar 15, 20 minutos no teclado, enquanto as outras pessoas estão trabalhando em volta. Quando eu entro em algum lugar e vou fazer isso, vou mentir para você e falar assim, é confortável pra caramba. Mostrar as suas fragilidades ali na frente de outras pessoas. Não é confortável pra caramba, concorda? E é normal que não seja, mas é uma experiência que se aprende pra caramba quando o time que está em volta entende que as pessoas, nem todo mundo está alinhado ali em termos de conhecimento, sabe? Então eu vou fazer aqui, 15 minutos comigo. Nunca programei, sei lá, em Go. E é todo mundo especialista em Go. E eu estou aprendendo Go. Então eu vou começar fazendo como eu faria. E aí vai virar a Letícia para mim e vai falar, ó, e se você fizer tal coisa? Pô, tal coisa? O que é tal coisa? Então eu vou mexendo no código com a ajuda de todo mundo naqueles meus 15 minutos. Próxima pessoa. Vamos dizer que vem a Letícia, próxima pessoa, e ela manja pra caramba de Go. Eu vou ter a oportunidade de ver de camarote uma pessoa que sabe muito mais do que eu programando em Go. Olha o quanto isso é rico, pra caramba. É para todo mundo? Não vou mentir. Não. Mas se você conseguir fazer funcionar, é muito, muito, muito rico do ponto de vista de gestão de conhecimento. Tem uma série de capacidades culturais que você tem que construir em volta para garantir que isso funcione bem.
Mas se você conseguir, se a liderança conseguir dar direção para fazer as pessoas perceberem o quanto isso aqui é rico, você não vai se arrepender. É muito, muito bom. A segunda atividade que eu quero compartilhar com vocês é a arquitetura de software. É duro fazer esse tipo de pergunta, não quero colocar ninguém aqui em uma situação, mas quem já viu aquele arquiteto que não quer, ou arquiteta que não faz um desenho e fala, ó, segue esse desenho aí e eu não quero saber. Alguém já viu? Não? Já um monte de vezes. Um monte de vezes. A pessoa está descolada do negócio às vezes, está descolada do time de desenvolvimento, está trabalhando sozinho numa sala, a gente chama essa sala ali a Torre de Marfim, né? Está lá na Torre de Marfim fazendo desenho muito descolado da realidade, porque está falando com a gestão às vezes, está falando com o cliente, e vem um desenho que não conversa em nada com o que a gente está fazendo na prática. Às vezes ele até desmente coisas que nós estamos fazendo na prática. Esse é um problema. Existe um escritor, Gregory Hope, é nosso colega na AWS, ele escreveu esse livro, The Architect Elevator, é um excelente livro para falar sobre a prática de arquitetura de software, e ele define aqui os 4 tipos de arquitetura, né? O primeiro ali é o tal do arquiteto benevolente. Ele decide, e cabe a gente seguir o que ele decide. Tá. Gregory Hope fala que esse é um cenário que pode funcionar, mas ele coloca um ponto de atenção aqui, e o nosso ponto de atenção aqui para o viés dessa apresentação é que você está criando um herói, certo? Esse arquiteto, essa arquiteta, quando sair da empresa, você vai ter um problema sério ali de perda de conhecimento da empresa, porque as outras pessoas não estão envolvidas nas decisões e às vezes não sabem os racionais por trás das decisões. Bem, o Hope ainda fala que existe arquitetura implícita, que é essa última aqui, que é onde todo mundo faz arquitetura. Não existe ali um desenho, e ele até brinca aqui que aqui são os loucos dirigindo o hospício. Faz aí e vamos ver o que vai acontecer. E aí ele descreve 2 modelos, que são os modelos que eu acho que fazem sentido aqui por escopo que a gente está tratando nessa apresentação, que é o arquiteto no time. Então aí você tem uma pessoa de arquitetura no time que toma e que faz os desenhos nas sessões de whiteboard. Então essa é uma tarefa, quando estão nesses 2 modelos aqui, que você faz em grupo. Então existe uma pessoa que sabe mais, que vai dirigir a sessão de whiteboarding, mas vai tomar as decisões de forma colegiada. E você tem um outro modelo, onde a arquitetura é feita por mais de uma pessoa dentro do time. Então, esses 2 modelos, eu já trabalhei nos 4 modelos, na verdade, tá? De longe, o segundo aqui, que é esse arquiteto no time, para mim, nos times que eu funcionei, nos times que eu trabalhei, foi o que funcionou melhor. Não quer dizer que o outro não funciona. Dizendo, nos times que eu trabalhei, esse aqui funcionou melhor. Se o seu time está num desses 2 aqui, dos 2 extremos, você tem uma fábrica de heróis dentro do seu time. Percebe que desde o começo da apresentação, e eu comecei a apresentação falando em coisas que me davam medo na hora de fazer deploy, eu passei por uma situação ali, não lembro, acho que 2017, a gente o arquiteto bolou um balanceador de carga de IPs estáticos. Que normalmente o balanceador de carga ele tem IPs dinâmicos, e a ideia por trás do negócio era garantir um IP para permitir as empresas que usavam o serviço fechar o IP nos firewalls. Estou tocando muito, muito em miúdos aqui. A arquitetura veio lá de cima, uma pessoa só executou, um projeto de 3 meses, virou todas as aplicações para esse balanceador de carga, que era basicamente todas as aplicações, e eu estou falando aqui para vocês de um volume assim, de acesso de 16 milhões de pessoas por dia. Virou tudo para esse balanceador de carga. Uma pessoa executou, virou. Uma pessoa só fez arquitetura, virou. Ninguém sabia monitorar, essa pessoa saiu do time e uma vez deu pau. A instância caiu, estava na AWS, tudo falha. A instância caiu, na hora de subir e configurar a máquina, não achava o pacote. A máquina não subiu.
O balanceador de carga ficou com uma máquina por 1 dia e meio porque ninguém sabia o que fazer. A decisão foi tomada de um certo jeito, a implementação foi feita de um outro certo jeito e ninguém sabia como monitorar. O monitoramento chegou para o time de operações e falou, a máquina caiu e não está voltando. O Auto-Scaling Group tinha lá definido que tinha que ter 3 máquinas. 2 máquinas, a máquina subindo e morrendo, subindo e morrendo, subindo e morrendo, subindo e morrendo. Ninguém sabia o que fazer. E a gente está falando de 16 milhões por dia. Então, um faturamento razoável desse tipo de empresa. Então, o cenário que você está colocando aqui pode acontecer com qualquer tipo de empresa. Pela minha experiência, quanto maior a empresa, mais a empresa avança em maturidade para evitar que isso aconteça. Mas são receitas que podem ser aplicadas em empresas de todos os tamanhos. Eu fiz questão de trazer aqui coisas que podem ser aplicadas desde uma empresa pequena, com um time de 3, 5 pessoas, até uma empresa de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, ou 1.200.000 pessoas. Bem, até agora eu falei de cultura, falei de processo, e falei de liderança e direção. Vai chegar um momento que você vai ter que pegar uma coisa dessa, pull request, de longe, é o que eu tive mais dificuldade de justificar o esforço, assim. Porque você vai ter que falar com alguém de gestão, que você vai precisar de tempo das pessoas para fazer atividades dessa natureza. E não tem outra forma de você atingir o coração das pessoas de gestão, das pessoas de negócio, que não seja falando de dinheiro. Não tem outra forma. Se você quer garantir que você vai conseguir acertar o coração em cheio da pessoa de gestão, é falar de dinheiro. Falar como você vai tangibilizar esse esforço para o negócio. Vou falar ali de onboarding. Quantos devs tem no Nubank, Letícia? Sei lá. Mais de 3.000. Imagina fazer o setup. Eu sei, então, bom, tem um playbook que você segue bonitinho assim, quando você recebe o documento. Um playbook que você segue bonitinho para configurar a sua máquina sozinho, se você quiser. Sozinho. Agora, imagina como você escala um processo de onboarding para 3.000 devs. Se você não tiver um processo desse, que seja, primeiro, automatizado, então a gente pode falar de automação, mas o fato de estar automatizado, alguém vai ter que executar o passo a passo. Não pode ser a pessoa lá do Nubank que vai fazer a operação, sabe? Não pode ser alguém da AWS. Imagina o meu gerente ter que executar o passo a passo para mim, sabe? Inviável, não vai funcionar. Então, isso é o tipo de coisa que você justifica monetariamente muito fácil. Beleza, qual é o custo, ou qual é a possibilidade de churn se uma pessoa X, muito importante do time, sair do time? É um tipo de análise que você faz, beleza, você identifica o herói ou a heroína. Fala, faz um exercício. O que acontece se essa pessoa sair do time? Esse é o exercício. Tá, como isso pode impactar em churn se o software começar a dar pau quando essa pessoa não estiver no time, dado que só essa pessoa consegue resolver certos problemas? Então eu falei pra caramba de cultura, mas isso aqui é muito importante. Bem, era isso que eu tinha para compartilhar. Eu tenho para compartilhar aqui um show no canal de YouTube da AWS. Vai ser um show bissemanal que eu estou tocando. Vai começar o primeiro episódio, vai ser na terça-feira que vem. Em português, a gente está muito feliz com isso. Um show no canal de YouTube da AWS para a América Latina. Eu vou tocar isso com a Ana Cunha, que é minha colega aqui do Brasil. E a gente vai ter especialistas da AWS falando, imaginem só, primeira temporada, não vai ser surpresa para ninguém, GenAI. A gente vai fazer uma temporada inteira baseada em GenAI, mas a ideia do show é que não seja só focado em GenAI, a gente espera poder fazer isso, se eu ainda tiver emprego, depois do primeiro episódio, fazer isso na segunda temporada, fazer sobre outros assuntos, mas a primeira temporada vai ser sobre GenAI, se você puder prestigiar e fazer com que a gente tenha uma estreia grande na América Latina, seria muito legal para os falantes de língua portuguesa, um show no canal do YouTube regular, a gente está muito, muito feliz de ter isso lá. No mais, eu estou na trilha de DevOps, então não existe nenhuma outra trilha que eu faça esse pedido desse jeito, mas todo mundo aqui sabe da importância de medir as coisas. Então essa é uma pesquisa de satisfação dessa apresentação, onde você pode avaliar a apresentação,
colocar o seu comentário lá de forma qualitativa. Pô, eu agradeço muito, eu espero que você tenha aprendido algo novo nessa apresentação. Tem a pesquisa do TDC, que essa é a pesquisa da AWS. Se você puder participar, eu agradeço pra caramba. E, de novo, espero que vocês tenham aprendido algo novo aqui comigo hoje. Eu estou aqui no Community Lounge o dia inteiro, a AWS está apoiando esse ano. Então, se você quiser pintar ali, tomar uma água e bater um papo, eu vou estar por lá. Obrigado, gente. Show!